E hoje também é comemorado o Dia do Defensor Público. O repórter Rony Rocha foi até a Defensoria e acompanhou de perto um pouco mais do trabalho realizado por lá. Em apenas 5 anos, dobrou o número de atendimentos e ações realizadas pela Defensoria Pública do Estado. Em 2011, eram 232.442 cidadãos atendidos. Já no ano passado, este número chegou a 410.349. Crescimento que, de acordo com os defensores públicos, mostra a credibilidade do órgão diante da sociedade. Enquanto muitas defensorias a nível nacional estão ainda fazendo projetos, procurando recurso, nós já temos o núcleo de mediação e conciliação em todas as regionais do Estado. O diálogo hoje é a principal importância para resolver esses conflitos. A gente percebe que nos lares, coisas às vezes que poderiam se resolver entre os próprios particulares, eles acabam procurando a justiça por não conseguirem resolver em casa. São pessoas como o Francisco Salles, motorista desempregado que paga pensão alimentícia e que procurou a Defensoria Pública para solicitar a negociação dos valores. Ele diz que no momento não tem condições de pagar os 50% do salário mínimo cobrados pela Justiça e, sem poder pagar um advogado, achou ajuda aqui. Não tem condições, a gente tem que procurar aqui e é bem atendido. E é o núcleo de conciliação da Vara da Família o setor com maior procura. Corresponde à maior parte dos processos na Defensoria. Para atender a demanda, o órgão instituiu a Central de Atendimento à Família. Um outro setor bastante requisitado é o de atendimento à saúde. Aqui chegam reclamações diversas. São pelo menos 20 destes atendimentos por dia. Ainda existem a conciliação e a mediação, que são momentos em que a Defensoria Pública busca resolver de forma mais rápida e simples os processos, evitando sobrecarregar o judiciário. Na conciliação, a proposta é firmar um acordo diante da autoridade, e a mediação é quando se busca pacificar as partes. Mediações como essas são realizadas pelo menos 2 ao dia, e há casos que reuniões assim podem acontecer até 5 vezes. Alane, por que, com licença, por que essa mediação ela demora tanto às vezes? A mediação, como ela é uma manhã toda, é um espaço em que as pessoas possam falar todas as suas situações, as suas tristezas, as suas alegrias, os motivos que trouxeram as pessoas até aqui. É um espaço de escuta, onde um pode escutar o outro. Para entender melhor, 2 mediadores da Defensoria Pública simularam uma reunião. Agora, quem já viveu a realidade de tudo isso foi a Maria da Piedade, que pediu ajuda à Defensoria Pública após várias discussões com parentes. Eu e meu esposo, a gente estava já tentando conversar em casa e ele não estava resolvendo a situação. O seu Moisés tentou negociar uma questão comercial com uma empresa. Foi até ao PROCON, mas acabou entregando a ação nas mãos do defensor público. Resolver a solução que eu quero pagar, mas quero pagar o devido. O indevido eu não pago. Na semana em que se comemora o Dia do Defensor Público, é importante lembrar que, apesar dos avanços, sempre há necessidade de algo mais, seja por parte da população ou do poder público. E a gente segue falando um pouco mais sobre o trabalho da Defensoria Pública Estadual, só que agora ao vivo. Está aqui no estúdio comigo o Defensor Público Geral, Dr. Marlon Amorim. Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Rogério. Como a gente viu aí na reportagem, são grandes os números de atendimentos, né? Mas qual é o público-alvo da Defensoria Pública Estadual? Bom, o nosso público-alvo é aquele cidadão que tem uma renda mensal de até 3 salários mínimos, considerado individualmente, ou uma renda familiar de até 5 salários mínimos. Obviamente é feita uma triagem antes do atendimento para que se possa detectar, através de uma série de perguntas, se aquele cidadão preenche ou não os requisitos para ser atendido pela Defensoria Pública. Qual que é o papel da Defensoria Pública? Veja bem, a Defensoria Pública ela foi pensada pelo legislador constituinte, na nossa Constituição de 88, como uma forma de propiciar a todos aqueles que não têm condições de pagar um advogado ou de custear a despesa de um processo, o acesso à justiça. Então, esse acesso à justiça foi erigido a um direito fundamental e a Defensoria Pública ela vem exatamente para suprir essa lacuna e oferecer essa possibilidade de acesso à justiça a todos indistintamente.
como fazer com que o direito, as leis e até mesmo a justiça, como o senhor comentou aí, esteja cada vez mais próximo e até mesmo alcance o cidadão menos abastado que é seu público-alvo. Pois é. Olha que de nada adianta a lei se a pessoa não pode custear a despesa de um processo. De nada adianta o direito se não se pode efetivá-lo. Então, essas premissas elas justificaram a criação da Defensoria Pública. A nossa realidade no Estado, hoje ela é uma referência nacional. A Defensoria Pública conta com 112 defensores públicos que atuam nas 42 comarcas do Estado. Mas, para que esse atendimento ele seja universal, como apregou a Constituição e a nossa lei complementar, a Defensoria Pública ela criou um programa chamado Expedição Cidadã, que leva os serviços da instituição àquela população mais carente e que se encontra em locais de difícil acesso. Então, essa é uma forma da gente construir cidadania, da gente promover a inclusão social pela via do acesso à justiça. Quantos anos de Defensoria Pública aqui no Estado? Bom, a Defensoria Pública ela nasceu com a Constituição de 88, foi implantada com a Constituição de 88, mas somente em 2004, a Lei Complementar número 41, ela conferiu autonomia administrativa, autonomia funcional e iniciativa da nossa lei orçamentária. Ou seja, a Defensoria Pública hoje, ela não faz parte nem do Poder Executivo, nem do Legislativo e nem do Judiciário. Nas palavras do ministro Dias Toffoli, no julgamento ontem que aconteceu no Supremo Tribunal Federal, ele dizia que a Defensoria Pública ela tem status de um extrapoder, ou seja, ela não está inserida naquela tripartição de poderes que foi pensada pelo legislador constituinte, mas também não se submete a qualquer dos poderes, porque ela tem autonomia para se auto-administrar e, obviamente, autonomia para agir. O senhor acredita, aí, ao longo desses anos, à frente à instituição, que há uma evolução em relação ao cidadão no quesito que ele se sente mais empoderado, conhece mais dos seus direitos? Porque, às vezes, não adianta você ter a lei, mas você não sabe onde procurar. Eu tenho a impressão que sim, pelos números de atendimentos que a gente viu aí na matéria. Sim, a nossa demanda ela é crescente. E isso exige da Defensoria Pública uma necessidade de se reinventar, porque não se pode perder em mente a qualidade do atendimento. Então, por isso, a gente optou por criar alguns núcleos especializados. Nós temos o núcleo de proteção à mulher, à infância, ao idoso, ao consumidor, ao preso, ou seja, essa gama de populações potencialmente vulneráveis, elas são atingidas pelos serviços da Defensoria Pública de uma maneira especializada. Para encerrar, 2 aspectos. Tem fatos, né, para comemorar hoje, no Dia do Defensor, e como faz para entrar em contato com a Defensoria? Bom, essa comemoração ela se deve exatamente a essa expansão dos serviços da instituição para toda a população carente do Estado, e a Defensoria Pública, obviamente, está de portas abertas a todos os cidadãos que, porventura, venham nos procurar. Nas 49 municípios? Nas 42 comarcas do Estado. Perfeito. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Eu que agradeço e a Defensoria, obviamente, está à disposição. Parabéns a todos os defensores. Muito obrigado, Rogério. Tá certo.